Alô. Bom, essa é a primeira, essa é a primeira live, então tem todo tipo de erro que era para acontecer, vai acontecer aí. Teoricamente, não vai ter ninguém assistindo, mas a gente vai gravar esse material porque eu acredito que seja interessante, tá? O, qual que é o objetivo dessa live? A gente falar sobre a legislação que é aplicada no uso dos drones. Por quê? Muita gente compra um drone e sai voando, consegue fazer alguns bicos, consegue fazer algum dinheiro até, e não sabe que existe uma legislação que se aplica a esse tipo de equipamento, né? Então, o objetivo nosso aqui é mostrar de uma forma básica quais são as legislações que se aplicam para o uso de drone. Então, primeira coisa, me apresentar, né? Então, meu nome é Carlos Jensen, eu trabalho aí com drones desde 2017, né? Então, sou proprietário da empresa CRJ Imagens, né? CRJ, a gente tem um site aqui, e a gente faz vários tipos de serviços, né? Filmagens, fotografias, acompanhamento de obras, para o setor imobiliário, a gente produz vídeos, né, fotos, locação, para quando a pessoa tem algum projeto especial, né, então seria locação com o piloto, então vai junto, faz as filmagens, né, não temos a opção da locação sem o piloto, porque é muito difícil você garantir que a pessoa vá obedecer todas as legislações, né, mesmo porque pouca gente consegue. A gente sabe, né, do básico, pelo menos da legislação, por isso que a gente vai abordar isso aqui hoje. A gente tem as inspeções visuais e também a gente faz mapeamento com drone. Né? Também temos treinamento presencial, né? E que para empresas, né? A gente mostra a introdução, fotografia, criação de vídeos, fala sobre legislação, fala sobre a prática, né? Então é bem interessante para grupos de até 6 pessoas. Né? Bom, então, como eu falei, o objetivo dessa apresentação é mostrar o básico da legislação para que vocês possam saber, né, minimamente o que não se deve fazer. Tá? Então, legislação. Falamos sobre a legislação. Existem alguns órgãos que fazem a gestão, né, publicam as normas que a gente tem que atender. Então, é a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, eles são responsáveis por todo o tráfego aéreo, então, desde aviões, helicópteros, planadores, ultraleves e drones, inclusive. Temos a Anatel. A Anatel por quê? Ela é responsável pelas comunicações por meio de rádio e os drones se conectam com o rádio controle por meio de rádio. Né? E também existem as regulações de legislações locais. Por exemplo, existem lugares que são áreas de preservação ambiental, alguns parques, e a prefeitura do município não permite que seja feito voo de drone por perturbar, por exemplo, os animais que vivem ali. Então, basicamente, esses três órgãos eles vão definir a legislação que se aplica ao uso de drones. Logicamente, por exemplo, você não pode desatender a legislação. Por exemplo, eu vou transportar drogas com drone. Você não pode transportar droga de jeito nenhum. Né? Então, a legislação normal se aplica para eles também. Tá? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui quando fala de drones são as classes. Né? A gente vai falar sobre a classe 3. Existem
outras classes que não entram nessa aula aqui, né? A classe 3, ela diz respeito a drones que têm o peso máximo de decolagem de 250 gramas até 25 quilos. Abaixo de 250 gramas é considerado como sendo um brinquedo. Acima de 25 quilogramas são drones especiais que você tem que ter uma habilitação especial, eles têm toda uma legislação diferente. A gente vai falar sobre esses drones que a gente vê no dia a dia. Importante lembrar aqui, destacar que a legislação brasileira usa como critério o peso máximo de decolagem. O que é o peso máximo de decolagem? Não é o peso de decolagem. Ah, o drone é sub 250. Sim, então ele não é. A legislação não é. Afeta ele? Afeta. Por quê? Porque no Brasil, a gente usa esse critério que é o peso máximo de decolagem, que é o seguinte: se você pegar um drone, por exemplo, Mini 2, e ele tiver um acessório do fabricante que possa ser colocado nele, e colocando todos os acessórios do fabricante, mesmo que você não esteja usando, mesmo que você não tenha naquele momento, o peso do drone mais os acessórios é o peso máximo de decolagem. Então, quando você pega o Mini 2 e coloca um protetor de hélice, que é um acessório que ele tem, passa de 250 gramas, então ele cai dentro dessa classe 3 e ele tem que obedecer toda a legislação que é referente a esse equipamento. Tá? Usos. Para você usar, você tem que fazer o registro na ANAC e na Anatel. Tá? Então, a ANAC você vai registrar no CISANT, que é o sistema onde você faz o registro do teu equipamento, né? Faz o registro do drone, e ele pode ser registrado como recreativo ou para uso profissional. Os que são para uso recreativo, então tem o prefixo PR, e o profissional é o PP. Os equipamentos de uso profissional, se você for usar comercialmente, você precisa ter um seguro reta. Esse seguro ele é para terceiros, contra terceiros, para qualquer aeronave. Então, por exemplo, se você tiver um avião, se tiver um helicóptero, um drone, você vai ter que pagar esse seguro, que é um documento obrigatório para quem trabalha de forma profissional. Tá? Você tem o CISANT, desculpa, você tem o DCEA, né? O DCEA é o responsável pelo controle do espaço aéreo. E ele tem um sistema, que é o SARPAS, onde você faz o cadastro do piloto, né, cadastra o piloto que foi registrado no CISANT, e cadastra o drone, que também foi registrado no CISANT, e na verdade, no SARPAS, você faz as solicitações de voo. Todo mundo cadastrado entra no SARPAS para fazer as solicitações de voo. A gente tem a Anatel. Na Anatel, o seu drone e o controle remoto tem que ter a certificação. Normalmente, quando você compra o drone, já vem com o logotipo da Anatel quando já é certificado. Se não for o caso, você tem que você mesmo fazer a certificação, a homologação, né, tanto do drone quanto do controle remoto, e submeter para aprovação. Normalmente já vem homologado, já vem com uma etiqueta no drone e no controle remoto. Normalmente no drone ele fica atrás da bateria. Então você tem que ter esses registros. Como eu falei, a solicitação de voo ela é feita no SARPAS. Então, entrou no SARPAS NG, existia antes, essa versão é uma versão mais nova, né? Chamada de NG, nova geração. Né? E o que você tem que fazer? Entrou no sistema, entrou nesse portal, SARPAS, se quiser você pode, clica no Google, SARPAS NG, ele vai te mostrar o site lá.
Lá você vai ter acesso, você vai se cadastrar, né? Vai cadastrar piloto, vai cadastrar aeronave e vai ter a opção de solicitar voos. A primeira coisa que você precisa de definir é o perfil da operação. O que é o perfil da operação? Se é uma operação de voo padrão, princípio da sombra ou aerolevantamento. A operação padrão é quando você tem uma área que não tem grandes restrições. Então você pode, por exemplo, voar até 40 metros de altura, você pode voar 100 metros, 200 metros ao redor daquele lugar, e você não vai colocar em risco nenhuma aeronave. Agora, quando você próximo de uma área que tem heliporto, que tem um aeroporto por perto, ou, se preferir também, dependendo da tua operação, você pode solicitar princípio da sombra, que é o quê? Você vai fazer um voo até 30 metros ao redor do obstáculo que você está voando. Por exemplo, imagina que você está voando, está filmando um prédio. Então, na área 30 metros ao redor do prédio e 5 metros acima, não é espaço aéreo. Nenhum avião deve entrar ali. Então você pode voar nessa área, logicamente, com autorização da pessoa que é responsável pelo imóvel, pelo prédio, né, pela estrutura, e você não vai ter grandes problemas. Tá? Então esse é o princípio da sombra. Existem algumas áreas, por exemplo, área de aproximação de cabeceira de pista de aeroporto. Nessas áreas, você mesmo solicitando com o princípio da sombra, é possível que você não receba a aprovação do DCE para voar, né? Por questão de risco, né? À segurança aeroviária. E tem aerolevantamento. O aerolevantamento, você normalmente vai fazer uma programação do drone para que ele faça várias fotos de uma área, cobrindo a área completa, a uma altura normalmente maior do que a gente costuma usar, né? Mais 60, 80, 100, 120 metros, né? E o voo normalmente é feito de forma automática e depois as imagens são juntadas para produzir ortomosaico, modelo tridimensional, tem uma série de aplicações bastante interessantes que também não são o foco dessa aula. Então a gente vai ver voo padrão e princípio da sombra. O tipo do voo. O voo mais comum é chamado de veloz. O que quer dizer o veloz? É a sigla em inglês para dizer que o voo ele está dentro do alcance da vista. Você consegue ver o drone. Para quem trabalha aqui, sei lá, 99% dos casos aqui, você vai trabalhar com visada direta. Você não deve fazer um voo a um ponto que você não consiga enxergar o drone. Por quê? Você pode bater num obstáculo, pode aparecer alguma aeronave que você não está vendo e você não vai conseguir lidar de forma adequada porque você, nem ninguém que possa te avisar vai estar vendo. Então, esse aí é o voo veloz. Então, se você comprou um drone, usando de forma recreativa, veloz, você tem que usar esse tipo de voo. Tá? O E-veloz é quando você, por meio de algum instrumento, por exemplo, uma luneta, alguma lente, assim, você consegue enxergar o drone. Ele está, por exemplo, além de 500 metros, né? Mas você consegue enxergar usando algum tipo de equipamento. Esse tipo de voo, quando você faz a solicitação, você já tem que avisar, vai ser E-veloz. E aí o DCEA vai analisar e ver se aprova ou não. E tem o B-veloz. O B-veloz é quando você está a uma distância tal, ou uma situação tal, que você tem um piloto auxiliar, uma outra pessoa, que está no local onde o drone está, você não consegue ver, mas a outra pessoa consegue ver e consegue te instruir sobre o que está acontecendo, se está tendo algum problema. Então, a gente sempre deve considerar que os voos vão ser velozes. Tá? E tem a questão dos prazos de aprovação. Quando você faz uma solicitação que atende todos os requisitos padrão, por exemplo, não vou voar acima, por exemplo, de 40 metros, não vou voar além de 500 metros, não estou numa área de segurança, não tem nenhum tipo de restrição,
ou estou solicitando lá um princípio da sombra, né? E ali não tem nenhum heliporto por perto, não tem nenhuma restrição, a aprovação é automática pelos SARPAS, né? Se você estiver próximo a heliportos ou alguma área que possa ter alguma situação de risco, você pode ter um prazo de 2 dias para aprovação. Você tem que solicitar o voo com antecedência. Se você tiver alguma outra situação, existem outras situações onde é necessário emitir uma informação, uma nota, NOTAM, né, uma nota para os aeroviários, para os pilotos, bloqueando uma determinada área para uma determinada operação de drone. Aí você tem prazos maiores, dependendo, pode ser, sei lá, 2 semanas ou até mais, né? Para que você avise, você informe que vai ter essa operação seja aprovada e que você seja emitido um NOTAM, né, para informar aos aeroviários que a operação está ocorrendo e ocorreu um daquele espaço aéreo. Restrições. Existem uma série de restrições assim, né, que a gente tem que tomar cuidado também. Por exemplo, limites normais à altura. Nenhum drone aqui no Brasil pode voar acima de 120 metros sem ter uma autorização especial para isso. Então, para você entrar no SARPAS e pedir um voo acima de 120 metros, ele não vai nem analisar, ele já vai negar na hora. Tá? Acima disso, realmente só operações especiais. Inclusive com equipamentos especiais, tem uma série de pontos que tem que ser levados em consideração. E 40 metros, se você fizer uma solicitação de voo até 40 metros, é bem provável que a aprovação seja automática, contanto que não tenha nenhuma restrição no local por conta de um heliporto, um aeroporto, ou seja, ou algo do gênero. Tá? Tem áreas restritas. Por exemplo, quando você está próximo de um aeroporto, 9 quilômetros de um aeroporto, às vezes o teto é inferior a isso, né? Então você tem que verificar o que se tem algum equipamento, se tem algum aeroporto por perto, um heliporto por perto, e às vezes essa área pode ter alturas inferiores a isso. Áreas restritas. Então a gente tem aqui algumas situações. Se você estiver próximo de um aeroporto, próximo principalmente da área de aproximação e decolagem, não vai nem ligar o motor do drone. Chega lá, tenta ligar, o GPS do drone identifica que você está numa área restrita, né? Ele tem uma base de dados com todas as áreas restritas, que é atualizada frequentemente, e ele não vai ligar o motor. Se tiver perto de um heliporto, na verdade é aeroporto também, né? Se você tiver uma autorização, um documento da pessoa que é responsável pelo aeródromo te autorizando a voar naquele dia, hora e local, com todas as condições bem descritas, né, você pode submeter e anexar esse documento na solicitação de voo e eles vão analisar se autorizam. Tá? Próxima, hospitais, quartéis, presídios e delegacias também são áreas restritas onde você não deve voar. Se precisar de fazer um voo, por exemplo, próximo de um presídio, é importante que você informe ao responsável do presídio, do quartel, do hospital, que está sendo feita uma operação ali que não é nada anormal. Por exemplo, num presídio que não é ninguém que está tentando entregar alguma coisa lá, num quartel que alguém está espionando alguma coisa. Né? Então você tem que ter uma autorização para isso. E essa autorização também ela tem um prazo um pouco maior. Né? Não lembro exatamente quantos dias são, mas você tem que pedir com uma boa antecedência. No caso dos presídios, até você, dependendo do local que você tiver, você não tem a restrição do voo, mas é importante que você notifique eles para que eles não entendam que é uma operação estranha ou ilegal.
Depois que você fez, conseguiu uma aprovação por parte do Sarpas, né? Você vai fazer um chamado com a DJI, depois a gente vai mostrar, não hoje, mas no futuro a gente vai mostrar, como você faz uma solicitação que vai te permitir desbloquear aquela área. Então você anexa o documento do DCE com a autorização, né? Lá tem todos os dados da aprovação, e aí você vai lá, abre um chamado com a DJI vai pegar esse documento, eles vão analisar e vão mandar uma liberação que tem que ser atualizada no seu drone. Você entra no aplicativo e faz a liberação. Quando chegar no dia que foi liberado, horário que foi liberado, nas coordenadas que foram especificadas e na altura que foi especificada, o drone vai conseguir voar. É como se tivesse uma barreira invisível, um campo de força em volta dele. Ele chega na altura que foi, ele chega na altura que foi liberada, ele para. Ele não vai mesmo, não adianta tentar que ele não vai. Outra coisa importante é voo sobre pessoas. Voo sobre pessoas que não autorizaram explicitamente é proibido. Então, esses são chamados de não anuentes, né? Então, deixa eu ver aqui. Não anuentes são as pessoas que não autorizaram. Aí você tem o quê? Você tem que ter uma distância de 30 metros na horizontal das pessoas. Ou seja, se você pegar o drone, traçar uma linha até o chão, gira em volta do ponto de contato com o chão, 30 metros em volta, não pode ter pessoas não anuentes. Isso é bem difícil de conseguir, mas é o que diz a legislação. Okay? Então, o ideal é que, por exemplo, se você está fazendo um voo numa empresa, por exemplo, você pede, olha, todo mundo concorda? Todo mundo concorda, beleza. Então, tá autorizado. Esse é um ponto bem complicado. Outro aspecto importante aqui são os documentos. Tá? Então, sempre que você for fazer um voo, você tem que ter uma série de documentos aqui que vão que você provar que você está legal. Você tem que ter o certificado da Anatel, que mostra que você não vai estar interferindo de forma de alguma forma nos sistemas de comunicação que são homologados. O registro cisante, que é uma espécie de certidão de nascimento do drone, tem a foto dele, tem lá todos os dados dele. Você tem que criar a análise de risco operacional. Essa análise, o que é? É um documento que você cria e ele identifica quais são as situações de risco que podem ocorrer durante uma operação. Então, por exemplo, você tem que colocar lá no documento o que você vai fazer se perder o sinal. O que acontece? Perdeu o sinal do drone. Como é que você vai proceder? Se surgirem pessoas não anuentes, numa área que não tinha pessoas não anuentes, e de repente apareceu. Ou, se surgiu a aeronave, surgiu a aeronave, o que você vai fazer? Ou, também, outras situações, né? Então, é recomendado que você obrigatoriamente tem que ter essas três situações. Ó, se perder o sinal, o que vai acontecer? Se surgirem não anuentes, se surgir uma aeronave, você tem que ter documentado certinho quais são os procedimentos que vai ter. Existe um documento, um modelo da própria ANAC de como é feito esse documento, né? Então, nas próximas aulas a gente vai até passar por esse documento para falar sobre ele, quais são os campos, como é que faz o preenchimento. Tá? Outra coisa que você tem que ter é o seguro reta. Né? Esse seguro, ele é um seguro que, por exemplo, se você causar danos a terceiros, não é ao seu equipamento. Se causou dano a alguém, machucou alguém, ou sei lá,
causou problemas a bens de terceiros, então você vai ter o seguro reta que, se você estiver fazendo um voo 100% dentro da lei, tudo certinho, mas ocorreu algum incidente, esse seguro vai cobrir. Esse seguro ele é obrigatório para quem opera de maneira profissional, né? E pode ser solicitado, por exemplo, se for abordado por uma autoridade, ele pode pedir o teu seguro, né, o comprovante de pagamento do seguro, para provar que não só você tem o seguro, quanto ele está em dia. Okay? Outra coisa que a legislação pede é que você ande com o manual do equipamento, pode ser PDF também, né? A aprovação do DCEA, né, que é o documento que aprova lá, que mostra qual é o tipo de voo que foi autorizado, quais todas as aeronaves que foi autorizada, quem é o piloto autorizado, o lugar, a altura, tudo mais, né? E o selo da Anatel no drone e no controle e o prefixo CISANTE, ou PP mais um número, ou PR mais um número, tem que estar colado no drone em um lugar visível. Então, esses são os documentos que podem ser solicitados. Tá? Então, de uma maneira bem simplificada, esse é o resumo da legislação. Tá? Ou seja, você sabendo isso aqui, você evita 90% dos problemas. Né? Frequentemente você vê alguns vídeos, por exemplo, no YouTube, de pessoas voando sobre, sobre multidões, pessoas voando a alturas que você percebe que está acima de 120 metros. Autorizações acima de 60 metros são bem complicadas de conseguir e demoram vários dias para serem dadas, né? E você vê que a pessoa voa perto de aeroporto, a pessoa voa perto de áreas restritas e tudo mais, né? Então, o que é importante? É importante que você tenha noção de que existem legislações que proíbem que você faça certas coisas. É como você tem uma carteira de motorista. Você não pode pegar o carro, eu vou andar na contramão, eu vou... Existe uma legislação e essa legislação tem que ser respeitada, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui não é a regra para ninguém, mas é mostrar para vocês, de uma forma bem simplificada, que tem uma legislação, essa legislação ela tem que ser seguida, especialmente se você estiver trabalhando de forma profissional, ou seja, você está ganhando com o uso do drone, né? Você precisa de se preocupar com isso. Inclusive, se você tiver, você fez um serviço e não está com a documentação correta, a pessoa que te contratou não é obrigada a te pagar. Né? É um fato, está na legislação. Então, cada vez mais as empresas estão conhecendo e cobrando a legislação dos pilotos. Então, por isso é importante que você conheça essas legislações e busque cada vez mais informações, não só sobre como você pilota, mas também sobre a legislação para você atender de uma forma profissional. Né? E era isso que eu tinha para falar. Se você acredita que esse conteúdo de alguma forma foi interessante para você, eu peço que você clique no joinha, que você compartilhe esse vídeo com quem achar interessante e também se inscreva no canal. E por hoje era isso. Um abraço.